Nós fomos ensinados que nós podemos alcançar alguma coisa da parte de Deus usando a nossa fé. E isso nos traz uma ideia de que nós podemos convencer Deus de alguma coisa. Só que isso é uma ideia enganosa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e já deixe seu like, porque hoje nós iremos tratar sobre fé, como entendê-la. Em Hebreus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Veja, nós estamos diante de um grande desafio. É inevitável buscarmos agradar a Deus se nós não tivermos fé. Diante da Bíblia Sagrada, nós temos muitos tipos de fé. Inclusive, no Novo Testamento, nas cartas, nós vamos nos deparar com muitos desses tipos de fé. Na epístola escrita a Tito, escreve dizendo que existe um tipo de fé comum. Porém, Tiago vai nos ensinar que existe a fé para obras. E se nós voltarmos na carta aos Romanos, nós vamos nos deparar no capítulo 3, no versículo 22 ao 24, que existe a fé para a justificação. Você percebe que não existe apenas um tipo de fé, mas existe uma fé específica, a fé que agrada a Deus. Que tipo de fé é essa? Bom, na mesma epístola aos Romanos, nós vamos encontrar a afirmativa de Paulo, no capítulo de número 12, que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Perceba que nós temos diante de nós uma das profundidades da palavra, uma das pérolas. Se em Tito nós encontramos a fé comum, se em Tiago nós encontramos a fé para obras, se em Romanos nós encontramos a fé para a justificação e para a salvação, nós encontraremos no capítulo 12 de Romanos a fé de Deus. Bom, eu não posso lhe dar algo que eu mesmo não tenha. Eu não posso lhe presentear com aquilo que eu mesmo não possua ou não utilize. Veja que nós estamos deparados diante de um texto que diz: e Deus deu a cada um uma medida ou uma porção de fé. Isso significa dizer que eu e você recebemos um tipo de fé que somente Deus tem. Agora, se nós fomos ensinados que fé é para que nós possamos convencer Deus de alguma coisa, de fato, nós estamos aqui diante de um entrave. Eu sou ser humano, isso significa que sou falho e pecador. Portanto, eu querer utilizar a fé para convencer Deus de alguma coisa é normal. Agora, Deus tem fé. Para quê e por quê? Como Deus utiliza a própria fé. Na palavra hebraica fé, emuná, em latim fide e em grego pistes, nós vamos encontrar três palavras para um significado. A palavra fé, na etimologia, significa confiança. Para que a gente possa partir um pensamento um pouco mais profundo e para que eu possa te provocar, John Bevere diz a seguinte frase: Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Isso significa dizer que nenhum tipo de problema que eu passe ou que você esteja passando nesse exato momento é capaz de movimentar Deus a nosso favor. O que significa que apenas a nossa fé pode mover Deus em nosso favor. Mas se fé não é para convencer, como é que eu vou fazer Deus se mover ao meu favor sem tentar utilizar o dispositivo da fé para convencê-lo? John Wesley completa essa ideia. E ele traz uma das frases mais impactantes, que nós poderíamos ficar muito tempo pensando. E ele diz: sem Deus, o homem não pode, mas sem o homem, Deus não fará. O que isso significa? Significa que Deus só pode fazer alguma coisa em mim, por mim, ou através de mim, comigo. E apenas isso. Bom, vamos um pouco além. Se Deus tem fé e deu a cada um de nós uma medida de fé, e sem essa fé é impossível que nós o agrademos, nós estamos diante de um grande desafio. Deus não está falando da fé comum.
Também não é a fé para obras que o agrada, muito menos a fé para justificação ou salvação. A fé que o texto de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6 está dizendo, é a fé de Deus, é a fé no caráter. Bom, se no original a fé significa confiança, confiança em quê? Na identidade, no caráter e na idoneidade. Grave essas três palavras: identidade, confiabilidade na palavra e na idoneidade e no caráter daquele que falou. Perceba então que nós estamos diante de um entrave, porque somente através de conhecermos o caráter de Deus podemos agradar-lhe. Eu acredito que você não ficaria muito feliz se alguém duvidasse do seu caráter, ou se alguém dissesse algo que você não falou, você ficaria irado. Agora imagine nós, que todos os momentos desconfiamos do caráter de Deus. Dentro da Bíblia Sagrada nós encontraremos nossos deveres e também os nossos direitos. Isso significa que Ele já pronunciou o que eu tenho que fazer para agradar e o que eu tenho que fazer para alcançar aquilo que eu estou buscando. Isso significa dizer que o tipo de fé que agrada a Deus e que vai fazer com que o dispositivo da fé desenvolva a conquista que nós estamos buscando está relacionada ao quanto eu conheço do caráter daquele que falou. Dentro da Bíblia encontraremos princípios para alcançarmos boa saúde, para alcançarmos prosperidade, para alcançarmos uma vida espiritual viva e eficaz, para exercermos de fato o amor e para que nós possamos viver com Deus em todos os momentos. Você percebe o que nós estamos tendo de desafio nesse momento é compreendermos a biografia de Deus, a constituição do reino. A Bíblia como biografia revela Deus e o seu caráter. A Bíblia como constituição revela os nossos direitos e os nossos deveres. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos compreender o porquê não alcançamos aquilo que tanto almejamos. Você ora 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você diz que está firme na fé, que você está crendo. Porém, se você parar nesse exato momento e filtrar tudo aquilo que você está buscando e tudo aquilo que você está querendo mediante a palavra, você vai perceber que não é bem assim. Você deixará de orar 99% daquilo que você ora. E você deixará de reclamar com Deus 101% daquilo que você reclama. Porque Ele já disse e Ele tem caráter para cumprir. Para nós terminarmos aqui, eu quero chamar a sua atenção ao texto que diz que ainda que nós sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Isso significa que ainda que eu desvie dos princípios da palavra, Ele permanece fiel à palavra. Não significa que se eu me desviar dos princípios, Ele continuará me abençoando. Significa que Ele será tão fiel à própria palavra que Ele deixará de fazer em nossa vida aquilo que faria se nós estivéssemos cumprindo o seu princípio. O desafio para você é mergulhar na palavra, no entendimento da palavra, que revela o caráter e que nos ensina a manifestar o dispositivo da fé. O dispositivo da fé só pode ser manifestado a partir do conhecimento daquele que falou e a partir da revelação do caráter daquele que declarou. Que Deus abençoe. O meu desejo para você é que você mergulhe na constituição do reino de Deus, que é a palavra. Assim você entenderá o dispositivo da fé.